Olá, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para os estudos das mensagens da veneranda Joana de Ângeles. Estamos com o volume 11 das suas obras, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O estudo de hoje recai sobre o capítulo 20, amor filial. Mas antes, eu me chamo Robson Cunha, pele branca, cabelos grisalhos, um bigode e um cavanhaque também grisalhos. Uso óculos semi-arredondados de armação preta, trajo uma blusa estilo polo, azul marinho bem escuro. Estou com Regina Beatriz, de Minas Gerais. Eu tenho cabelos curtos, cabelos curtos e negros, pele clara. Isso, um sorriso bonito, usa óculos, traja também uma blusa de cor escura. Então, pedimos à veneranda que nos ampare nesse tema tão delicado, tão sutil, que permeia as relações familiares e são as portas de ingresso dos espíritos nos seus processos reencarnatórios e que encontram as famílias que os recebem nas diversas relações configuradas na forma que obedecem às leis naturais e na forma que precisam ser. A gente vai ver um pouquinho a respeito disso aqui, e mais ainda, vamos ver o que a veneranda Joana de Ângeles nos traz a respeito da constituição familiar e as relações paternais e filiares, e também suas repercussões no processo evolutivo. A família como oportunidade de aprimoramento mútuo dos sujeitos que se encontram pelos efeitos da lei de causa e efeito. Mais uma vez, a veneranda abre os comentários, as observações e os seus ensinamentos, trazendo uma passagem transcrita nos evangelhos por Mateus, quando um jovem procura o divino mestre e lhe pergunta o que devo fazer, mestre, para ter a vida eterna. E Jesus discorre sobre os 10 mandamentos, né? E a veneranda ilumina aquele em que Jesus nos ensina: honrai a vosso pai e a vossa mãe. A constituição familiar, ela não resulta apenas da geração biológica, né, do aspecto biológico, não é fruto meramente da fecundação, né, do início da vida no ventre. A constituição de uma família, ela acontece muito, muito, muito antes. Se para a psicanálise a criança, o filho, ele nasce no desejo, antes mesmo da fecundação, o filho ele é desejado previamente e dá origem esse desejo ao planejamento, né, da sua recepção,
das suas boas-vindas, aquela expectativa. A família ela se estabelece e se constitui espiritualmente muito, muito, muito antes. E muitas vezes ela vem se constituindo ao longo das sucessivas reencarnações e ao longo também das experiências relacionais acontecidas no entrevidas. Em outra de suas obras, a irmã veneranda nos alerta para o fato de que não conseguimos fugir do encontro filial e paternal, né? Ele acontecerá de alguma forma, muitas vezes não na relação de filhos e pais, muitas vezes até numa relação, aí Santo Agostinho já nos alerta, numa relação indesejada, fortuita, eventual, passageira, né? Alguma coisa associada a uma imposição de uma vontade ou de encontros não muito agradáveis. O fato é que as relações filiais, elas acontecem como resgate dos efeitos de relações anteriores. Elas acontecem também quando os espíritos têm propósitos de auxiliar na evolução mútua ou de um deles. Elas acontecem por razões outras tantas, que não cabe muito a gente buscar essas razões. O que importa é o aprendizado proporcionado pela relação entre os sujeitos da família, mas as razões elas são infinitas. Não adiantaria tentarmos relacionar sequer uma pequena parte delas. Basta-nos saber que ela obedece a uma programação precedente à constituição física. Para entendermos o que a doutrina dos espíritos nos traz a respeito desse momento em que um corpo é produzido, é gerado, já destinado a um espírito, essa compreensão ela só é formada a partir do estudo de algumas questões, de um conjunto de questões, de perguntas trazidas no Livro dos Espíritos, né? Se o espírito encarna no momento da fecundação, se numa fase posterior, o fato é que previamente à sua encarnação, ele passa por um processo, né? O véu do esquecimento faz parte desse processo pré-encarnatório, e outras fases nesse processo adaptativas do espírito a esse corpo que vai nascer, né? Mas muito antes mesmo do nascimento e até mesmo antes da fecundação, é comum e sabido pela doutrina espírita que esses espíritos já visitam os lares onde moram os seus futuros progenitores, os seus futuros pais, né? Então, todo o ambiente é investigado por esse espírito e até o momento em que ele verdadeiramente assuma aquele corpo, estabeleça aquela relação, que aquele organismo passe a ter um espírito e não seja somente orgânico ou biológico, o espírito já passou por fases antecedentes na construção da relação que haverá de vir. E isso explica também, muitas vezes, e hoje a psicologia profunda, a psicologia transpessoal, ela já reconhece traumas ou transtornos no adulto
que tem a causa primária, muitas vezes, em vidas anteriores, no entrevidas, e na fase intrauterina, né? O espírito, ele sente tudo que se passa no seu entorno. A voz materna e paterna já é percebida e apreendida, né, bem antes do nascimento, bem antes do parto. A fase intrauterina é, desde já, representativa na constituição dessa consciência, né, desse ser, desse espírito, e baliza as relações familiares a partir, a partir do nascimento, né? Então, acontece que as leis naturais, as leis divinas, elas não têm brechas, não têm fissuras, e ninguém nasce numa família por equívoco, por descuido. Sabemos que a cegonha é objeto de uma metáfora, que hoje, né, com o avanço da tecnologia e o acesso da informação às mais tenras idades, ela já está relativamente aposentada, então não existe descuido ou equívoco no endereçamento desses espíritos aos seus respectivos lares. As dificuldades de gestação também são explicadas pela doutrina espírita, mas nós não vamos desenvolver essa parte, até porque não foi iluminada na obra da veneranda Joana de Ângeles, mas sim na doutrina espírita, que está associado à transição para a fase, para o período de regeneração, mas também é explicada pela doutrina espírita, né? Da mesma forma que todas as configurações familiares, todos os tipos de relação entre família, as enfermidades pelas quais esses sujeitos passam, os contextos, as conjunturas, o fato é que esses espíritos encarnam na família por uma necessidade do fator contemporaneidade nessas relações. Alguns espíritos esperam alguns 100 anos, até mesmo, para encarnar junto com aqueles com quem eles precisam se relacionar num período encarnatório para bem do seu processo ou para bem do processo dos demais membros da família ou até mesmo de todos, né? Os filhos, eles renascem através daqueles com quem se tem compromissos. Esses compromissos não somente os reparadores previstos na doutrina espírita, mas também compromissos de amadurecimento, de auxílio evolutivo. Muitas vezes também nascem numa família os espíritos simpáticos, que já trabalharam com alguns daqueles sujeitos e que, quando entendem que aquele sujeito tem um propósito com o qual esse espírito se identifica, há também essa possibilidade de reencarnação, né? Observe que não são raras as situações em que os filhos educam os pais, auxiliam na transformação dos pais, na construção da personalidade dos pais. A rigor, eu costumo dizer que os filhos nascem sem manual de instrução e sem controle remoto, então nós não temos informações prévias a respeito do que será essa relação. Esses filhos, eles já nascem com um princípio um aspecto muito particular, que é a diferença de gerações, né? E as gerações, elas trazem as características da cultura, dos padrões sociais da época, que também são herdados pela educação que tiveram dos pais. E também nós não vamos desenvolver aqui, mas a ciência hoje, ela já entende que o espírito, quando
É assim mesmo que a ciência diz. Quando, quando encarna num feto, quando aquele óvulo é fecundado, e aquele espírito que vem encarnar naquele óvulo fecundado, já encontra no seu corpo biológico 2 anos de vida, porque as informações epigenéticas nas células do corpo, elas trazem memória atávica da mãe daquela mãe que gerou esse filho, né? Então, é um componente muito amplo, que também a veneranda não traz nesse capítulo, mas só para a gente ter uma ideia da complexidade, né? Da natureza com relação a esse tema. O fato é que esses espíritos, eles nascem no seio familiar, né? O fato é que hoje não se pode desconhecer que a família assume diversas configurações, né? Outrora, a heteronormatividade configurava uma família em todas as áreas, para o dicionarista, para o direito, né? Para a sociedade, para a cultura. Hoje, a configuração familiar não está mais assim. A doutrina espírita também explica isso, e hoje, psicologicamente, nós já temos em público um universo de pessoas criadas sob essas novas configurações. Então, assim, é da essência do espírito produzir essas configurações familiares. Em matéria de família, é preciso que se pontue aqui 2 termos básicos nessas relações. O primeiro deles é a estrutura familiar e o segundo é a configuração familiar. A estrutura familiar, ela se refere à composição daquele sistema nos papéis exercidos pelos sujeitos e nas relações entre esses sujeitos. É aí que vamos perceber que tipo de estrutura familiar, como é que ela se estabelece, o grau de ambiente seguro proporcionado por essa estrutura familiar para produzir sujeitos equilibrados que possam aproveitar na plenitude a oportunidade reencarnatória naquele seio. A configuração familiar também, filhos de mães que não têm um relacionamento, de mães, digamos assim, solteiras, filhos de casais héteros, filhos de casais homossexuais. Então, aí já estamos falando da configuração familiar. Esses aspectos, para fins espirituais, não importa muito, né? São representativos nas relações, mas não importa muito na medida em que as reparações, os resgates, eles precisam se operar naquela estrutura como ela se apresentar. Por que eu digo isso? Porque essas estruturas, elas estão associadas a um padrão cultural, né? A sociedade vem se modificando ao longo da existência e produzindo interferências e transformações na cultura. A cultura é atualizável, e essas configurações elas vão se tornando únicas, singulares, na medida em que os espaços da sociedade são abertos, né? Onde os seres humanos percebem que existe um espírito dentro daquele corpo e que a sexualidade não é mais uma questão de opção, né? E sim de essência. Vemos muitos dos conflitos em que o ego é quem rejeita um determinado corpo, né? Mas tudo isso são fatores, componentes das relações espirituais e do processo evolutivo
de cada espírito, assim como todas as outras situações muito particulares. Entendo que, e percebemos que existem inúmeros indivíduos que carregam uma curiosidade para saber de relações anteriores com aquele filho por conta das situações pelas quais a família passa, né? Situações de conflitos ou situações de enfermidade, e buscam explicações como se isso determinasse a forma com a qual eu passarei a me relacionar com esse filho, ou eu, filho, preciso dessas informações de vidas pregressas para que eu possa saber como me relacionar com os meus pais. Não passa por aí, essa curiosidade não agrega valor ao processo evolutivo, é preciso que entendamos e confiemos nas leis naturais infalíveis e imutáveis, onde erros não são considerados como possíveis, e aquilo que precisa acontecer, acontece. O que nos importa é, já que estamos num corte de temas espíritas relacionados à família e às relações de filhos e pais, pais e filhos, nos importa saber que a oportunidade evolutiva está no modelo de relacionamento que vai se estabelecer a partir do nascimento dos filhos, né? É para isso que verdadeiramente nós precisamos olhar. Sabendo os pais que os filhos não precisam, palavras da veneranda, de pais perfeitos, até porque se precisasse, não os encontraria, né? Não nesse segundo mundo da escala evolutiva. Não somos esses perfeitos. Mas eles precisam de pais amorosos, porque o amor basta. O amor, ele permite que aprendamos a nos relacionar com as contingências trazidas por esse espírito que chega ao seio familiar. É preciso também que entendamos que tudo, absolutamente tudo na vida, tem uma causa e uma finalidade. Ponto. A compreensão da relação da causa com a finalidade precisa nos bastar e aquietar as curiosidades que não agregam valor nas nossas relações, nem no nosso progresso. Entender que tudo que nos acontece tem uma causa e que tem um propósito, tem um fim. A finalidade é sempre educativa e transformadora. A causa também nos importa, né? Sabemos que decorre de eventos, fenômenos acontecidos nas nossas relações pregressas, passadas. Não nos importa saber. E se tivéssemos que saber, nos teria sido dado o direito a essa informação, sem buscar ou fazer uso de nenhum recurso, né? Recursos, muitas vezes, que são vendidos nas esquinas e que a curiosidade alimenta e abastece esse mercado, muitas vezes. Não nos importa saber, até porque a natureza estabelece um esquecimento e nos impossibilita de reconhecer naquele que encarna como filhos nossos, alguém ou algum espírito com o qual eu tenha tido uma relação anterior. É impossível o reconhecimento entre espíritos encarnados, né? Há uma sensação que produz uma percepção de simpatia, uma intuição que me diz, nunca vi, nunca convivi, mas
eu gosto ou eu me atraio por essa pessoa, mas reconhecimento não. Então, não ajuda muito buscar quem fomos, buscar que tipo de relação tivemos, para tentar explicar o porquê do meu filho comparecer ao lar com uma determinada síndrome ou com um determinado comportamento. Aos pais também, a veneranda deixa claro que somos os melhores que podemos ser, né? A veneranda traz a gratidão do filho aos seus pais, independentemente do modelo de relação que aquela família venha a estabelecer. Nós sabemos que existem pais omissos ou pais opressores. É lógico, nós estamos fazendo esse corte para fins pedagógicos, né? Para facilitar a nossa compreensão. A relação não é tão simplista assim. Existem variantes nos momentos emocionais que a veneranda também pontua essa possibilidade, né? Que a gratidão dos filhos pelos pais, sejam esses pais quem tenham sido, e o modelo de relacionamento que tenha sido adotado por eles, que para que aquele modelo seja utilizado pelos pais, diversos fatores influenciaram, né? O contexto no qual viveram, as suas histórias, não só nas suas encarnações, mas também nos períodos entre vidas, os traumas, as contingências, as dificuldades, os problemas, o nível cultural, a criação que herdaram, né? O nível de ansiedade provocado até pelas circunstâncias. Então, tudo isso interfere nas relações entre pais e filhos. O fato é que, de alguma forma, os filhos, eles têm a possibilidade, independentemente de qualquer relação, de voltarem à pátria espiritual melhores do que o que vieram, independentemente dessa relação. Obviamente, existe uma obrigação moral dos pais em cuidar dos seus filhos, né? Nós ouvimos muito do senso comum que diz assim: filhos criados, filhos liberados, ou eu me libero a partir da maioridade dos meus filhos, ou quando eles se casam, eu entrego e vou viver minha vida. E, na verdade, a relação, observe que maioridade é dos homens. A instituição da formalização de uma união com qualquer configuração também é dos homens, né? As relações filiais, paternais, elas não se encerram nos ritos de passagem institucionalizados pelos homens, né? Pela cultura, pela sociedade ou pelas leis. As relações espirituais, elas perduram enquanto houver ar nos pulmões do encarnado. É lógico que esse relacionamento, ele vai se reconfigurando, se atualizando a cada fase de desenvolvimento humano dos nossos filhos. Mas não se extingue, não se encerra na materialidade de um rito de passagem de efemérides ou de circunstâncias legais ou qualquer aspecto nesse sentido, né? O espírito, quando encarna, ele passa a fase de bebê, onde ele não tem autonomia, ele vive o que chamamos na psicologia de anomia, a incapacidade de sobreviver por si mesmo, de estabelecer suas regras, vai até os 6 meses, a partir daí entra na heteronomia, e lá, depois da puberdade, ele entra na autonomia, né, já na idade jovem adulta. As relações entre pais e filhos obedecem essas fases do desenvolvimento, precisam obedecer. Mas, ainda que ingressem na idade da juventude, na idade adulta,
essas relações espirituais, filiais e paternais perduram, seguem durante toda a existência, né? O acesso a esses filhos, é lógico, ele muda, ele requer uma estratégia diferenciada a cada uma dessas fases. A doutrina espírita nos mostra que até a adolescência, o espírito está muito propenso a receber as orientações de fora. A partir daí, ele já oferece uma certa resistência, não é por conta da adolescência, não é por isso. Ele já oferece uma certa resistência, porque a partir desse período da reencarnação, ele começa a se revelar na sua essência. E muitas vezes a gente pode até ouvir de um pai: não consegui ajudar meu filho, né? Eu fiz de tudo, mas não consegui tirá-lo dos caminhos que ele enveredou. E podemos dizer segura e tranquilamente que teria sido muito pior se aquele filho não tivesse o pai como pai, né? E que nós não sairemos santificados dessa encarnação. Sabemos disso, né? A santificação está muito, 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 muito adiante. Mas podemos sim sair melhores e, como pais, podemos sim ajudar os nossos filhos a voltarem à pátria espiritual melhores do que aqueles espíritos que nos chegaram e que nos foram confiados. Né? Então, aqui temos os nossos corações e entendamos que a relação filial, ela é uma oportunidade evolutiva para todos os sujeitos do sistema. Todos os sujeitos do sistema. Adote o comportamento que, porventura, venham a adotar. Outro ponto que a veneranda traz é que, ainda que os pais não correspondam às suas incumbências, isso não significa a existência de um determinismo e que aquele filho deverá seguir um determinado destino como efeito e consequência da criação que tiveram. É preciso entender que os espíritos, como o sujeito, ele adquire a autonomia e é responsável pelo curso da sua própria vida. E a veneranda, ela traz na sua série psicológica uma verdadeira apologia aos autorresponsabilidade, autocuidado, autopercepção, autoimagem, autoconsciência, autodesenvolvimento e outros tantos autos. A relação de pais e filhos requer dos pais a construção desse adulto autônomo. Eu sei que é difícil. Há um instinto de proteção que muitas vezes se exacerba. E sob o escopo do amor, esses filhos muitas vezes são impedidos, cesseados de fazerem o que querem, de seguirem a sua vocação, de experienciarem as oportunidades, né, desse campo de provas. Eles são protegidos exacerbadamente e impedidos muitas vezes de experiências próprias. Muitas vezes esses filhos, eles não são acolhidos no retorno de uma experiência pela qual eles não tiveram a confirmação das suas expectativas. A psicologia analítica, ela traz isso como educação castradora, impeditiva do exercício da autonomia do espírito. Saibamos e compreendamos que os espíritos nos são confiados
E a veneranda traz a passagem em que Jesus perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E transgredindo, mais uma vez, Jesus gostava de transgredir, né? Ele quebrou aquele padrão, aquele modelo que esperava do mestre que ele desse as costas àqueles companheiros da Pleiade e voltasse, caminhasse e seguisse os caminhos desejados por Maria no retorno à sua casa. E Jesus disse: não, não. Eu tenho uma missão acima disso. Eu estou aqui por uma outra ordem. Mas essa outra ordem não era só propriedade de Jesus, é de todos nós espíritos. Nós estamos aqui com uma outra ordem, com uma ordem própria, com o vocatium, que é um termo da psicologia analítica, da psicologia profunda, para exercermos a nossa vocação. Esse termo para a psicologia não está associado meramente à questão profissional, não. A vocação do espírito, de encontrar-se a si mesmo, afirmar-se quem verdadeiramente é e expressar-se. Mas a família muitas vezes é a primeira que cerceia essa expressão. E castra o filho. E dificulta as experiências. E dificulta o crescimento. Esquecendo que tudo bem, os pais podem até fazer isso imaginando, não, mas morrer é uma coisa que eu não pretendo, talvez eu tenha uma sobrevida que possa amparar o meu filho nas dificuldades que ele vier a ter, mas não estamos falando de uma existência material, nós estamos falando da imortalidade do espírito. E que as experiências que a criança precisa viver, que o jovem precisa viver, que aquele espírito encarnado precisa viver nessa encarnação, atende a dois propósitos: a sustentar a sua autonomia para torná-lo, quando adulto, capaz de produzir soluções, encontrar possibilidades, criar as possibilidades quando elas não existam e dar termo à sua sobrevivência. Isso no aspecto material. O outro propósito é do desenvolvimento do espírito. Ele precisa, enquanto espírito, experienciar as diversas situações, porque muitas delas foram planejadas no seu processo reencarnatório. E muitas vezes nós cerceamos esses espaços, limitamos esses espaços. É lógico que com o título do amor é compreensível isso. Mas, assim, amar muitas vezes requer coragem para criar esses filhos. Requer coragem para ver uma determinada situação e mostrar-se próximo, apenas mostrar-se próximo. Coragem, muitas vezes, para executarmos, entendermos que não é caridade, não é ajuda, não é um fator evolutivo fazer pelo outro aquilo que o outro pode fazer por ele mesmo. É muito comum, e a veneranda também pontua nesse capítulo, as projeções dos pais sobre os seus filhos. A vida não vivida dos pais, muitas vezes é vivida pelos pais na vida dos seus filhos. Eu já vi pessoas matriculando crianças em cursos de idiomas e diz assim, porque vai estudar no exterior, vai se formar na profissão tal, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer pós-doc, tudo isso no país tal. Era uma criança e já tinha toda a sua existência planejada pela mãe. E, na verdade, planejamento aí não é um termo adequado, é projeção mesmo. Eu queria ter feito tudo isso, ter vivido tudo isso, não vivi, mas já que tenho filho, vou viver essa experiência através dele. Aí entramos no outro elemento da psicologia, que é a introjeção. Eu vivo
a vida do outro, eu me introjeto no outro. Então, assim, essas relações no sistema familiar precisam considerar a autonomia desses sujeitos. Agora, a autonomia dos sujeitos como um fator determinante no processo de individuação, no processo evolutivo, não significa abandono dentro do próprio sistema. É lógico que todos nós queremos um colo. É lógico que todos nós, muitas vezes, sentimos a necessidade de ter os nossos problemas resolvidos. É lógico que muitas vezes nós temos uma dor, uma angústia, em que gostaríamos muito de um empático diante de nós que perguntasse o que se passa. E que diante de um não, de uma negativa, que dissesse, eu estou aqui, ou que vai dar tudo certo. Né? A presença é determinante, porquanto a presença dos pais ao lado dos filhos é estruturante psicologicamente na construção do adulto. A compreensão e os níveis de cuidado devem obedecer às suas diversas fases do desenvolvimento humano, mas jamais faltar. Mas jamais faltar. E quando muitas vezes os pais se sentem incompetentes e incapacitados a ajudar na solução ou na experiência daquele filho, que admita isso, mas que diga, vamos encontrar juntos a solução para aquilo que nós não sabemos. Você não está só. Eu discordo muito daquela filosofia que traz, ou daquele dito popular que diz estamos no mesmo barco. Não. A família não significa que é um único barco. Cada um tem o seu barco. Cada um tem o seu barco. Tanto é que cada um sai pela porta da rua, né? Agora, é preciso que estejamos em barcos separados para que quando o barco de um desses sujeitos tiver algum problema, eu possa pegar o meu barco e ir ao alcance e ajudar, e muitas vezes até resgatar. Para ser pais, é preciso ter a coragem e até mesmo afirmar e dizer, não vou perder você para o mundo. Porque o mundo contrata sem currículo, sem entrevista. O mundo simplesmente suga. E, inicialmente, remunera, estimula, depois abandona. Né? Então, assim, é preciso que os filhos tenham as experiências fora, mas que estejam estruturados para vivenciar essas experiências externas, porque o desenvolvimento espiritual passa pelas experiências na coletividade, passa pelas experiências na socialização. Lembremos-nos sempre que espiritualmente somos seres gregários, e espiritualmente nós somos seres sociáveis. Nós precisamos do outro para o nosso desenvolvimento espiritual, mas precisamos também entrar em contato com a gente. Então, quando os nossos filhos estiverem nas suas introspecções, é preciso que nos mostremos, estou aqui, percebo que você tem alguma coisa. Quer conversar? Não, não quero conversar. Ok, mas eu estou por aqui. É só chamar e a gente conversa. Né? Agora, não dá para não ser literais e ouvir, não, eu não quero conversar, ok, dá as costas e vai embora como se nada aconteceu. Né? Porque muitas vezes há uma necessidade de que nos façamos, e é a relação familiar que vai desenvolver a confiança necessária para que esses filhos, ao invés de levarem as suas dificuldades para o senso comum, encontre no lar, não em casa, no lar, um ambiente psíquico seguro,
onde eles se sintam à vontade para expressar os seus verdadeiros sentimentos. Tem algumas perguntinhas aqui, né? Já falamos as principais questões trazidas, né, pela veneranda Joana de Ângeles, mas temos algum tempinho, eu vou voltar um pouco aqui atrás, pronto, Leila Almeida. Por que Deus quer que a gente sofra, fazendo com que a gente reencarne juntos com os nossos inimigos? É uma pergunta muito adequada, porém é preciso frisar que Deus enviou Jesus exatamente para mudar o modelo de sofrimento para o modelo de aprendizado. Esse é o primeiro ponto. Deus não quer que soframos, não necessariamente. O sofrimento, na maioria das vezes, é construído por nós mesmos. Né? Observe que nessa pergunta tem a causa aí, né? Conviver com os nossos inimigos. Então vamos lá para trás e ver a causa. Essa inimizade certamente não foi estimulada nem provocada por Deus. Né? E é muito comum a gente ouvir: Deus me perdoe pelo que eu fiz. Se Deus pudesse falar, ele fala, mas não de maneira audível, ele diria: não, não sou eu quem tem que perdoar, né? Você. Quem tem que perdoar você é aquele que sofreu nas suas mãos. Né? Então, nós também desobedecemos o Divino Mestre quando ele diz: não contraia dívidas, né? Antes de depositar a tua oferta no altar, volta e reconcilia-te com teu irmão. Né? Para que eu não mande os oficiais de justiça, que é a nossa consciência, lhe prender, que é o corpo físico. E de lá só sairá quando pagardes o último centil, que é o desencarne. Entende? Então, se não quisermos ficar presos nessa carne, porque é uma prisão mesmo, e os espíritos dizem que é traumático encarnar, e é libertador desencarnar, olha só, né? É traumático encarnar, é uma dificuldade terrível, sabe? Caminhar para vir para a Terra, meu amigo, brincadeira não. É lógico que é prazeroso para aqueles missionários e para aqueles espíritos simpáticos que encarnam com o propósito de auxiliar. Mesmo assim, não anula, invalida o sofrimento. Eles estão predispostos a passar por isso e terão prazer, né, nesse sofrimento, porquanto há uma ordem maior da caridade, né, que impera nessa relação, nesse sacrifício, nesse sacro ofício daqueles espíritos que comparecem às nossas vidas para nos ajudar a tornar pessoas melhores, né? E às vezes até nós mesmos nos vemos insuportáveis e só nos suportamos porque não podemos fugir de nós, porque para onde a gente vai atrás da gente mesmo, né? Então, assim, tem espíritos que fazem mesmo sacrifício para nos mostrar o caminho, não de forma imperativa, né? Mas de forma através da própria convivência. Eu não sei se tem outras perguntas, acredito que tenha. Boa noite, amigos. Tá. Vamos ver aqui. Boa noite. Aqui, Robson, uma pergunta. A ciência já provou que um bebê herda a genética de gerações anteriores de seu pai e de sua mãe. E com relação às características energéticas e espirituais, um ser sofre influência direta, instantânea, né? A energia, ela permeia, nós estamos mergulhados nessa energia, né? E as informações mesmo, elas transitam nessa energia. São informações, olha só, informações. Né? Queria ter tempo para a gente enveredar por esse assunto,
Mas assim, quando você diz assim, nós somos influenciados porque estamos imersos num campo quântico, envolvidos na energia cósmica, e nada mais de veículo das informações, emanadas de todas as fontes, inclusive de outros espíritos, inclusive daqueles espíritos que nos cercam, que são simpáticos. Quando eu odeio alguém, eu não estou sendo um desafeto só daquele ao qual eu levo o meu ódio, mas também de todos os espíritos que desejam o mal daquele que eu odeio e que vão me acessar como aliados. O que é isso? Sabe? São essas informações que transitam, como todas as outras, né? Eu não sei se eu consegui entender e responder essa pergunta, mas e quando os pais falham na moral dos seus filhos e não fala de Jesus no seu lar, o que Joana nos diz? Alimentos para matar a fome do corpo, aqueles adquiridos nos mercados, né? E geralmente eles são postos, estão disponíveis, entendido aqui as condições normais de temperatura e pressão, nas dispensas, né? Agora, Jesus, alimento do espírito, esse também está disponível no Evangelho no Lar, na leitura da Bíblia, nos momentos de prece, nos momentos de oração, né? Então, assim, cabe ao Pai, do mesmo jeito que educa, ah, qualifica, leva para uma escola, porque é obrigação, né, dos pais fazê-lo, que dá acesso a esses filhos nas informações educacionais, escolares, acadêmicas, é também a obrigação dos pais levar a espiritualização aos seus filhos, mostrar o caminho, até mesmo da sua fé, da fé que ele professa, mas não necessariamente jamais exigir que os seus filhos o sigam. Jamais exigir. Se porventura, por livre e espontânea vontade, eles se convencerem por si mesmos que as respostas que eles buscam estão naquela crença proferida pelos pais, que eles sigam. Mas que não seja por imposição. Porque cada espírito tem a sua vocação, cada espírito tem o seu caminho, né? Outra pergunta. O que a veneranda explica, orienta sobre a família que recebe filhos com deficiência intelectual? As deficiências intelectuais, Viviane, decorrentes de várias espécies, de várias causas, né? Exemplos de erros genéticos, como são algumas síndromes, alguns transtornos e alguns espectros, espiritualmente se explica pelo próprio mau uso da inteligência em algum momento da história do espírito. Né? Por algum mau uso em algum momento da história do espírito. Mas é lógico, e isso precisa ficar bem claro, que não existe uma tabela, né? Erro genético tal, deficiência tal, significa que a causa foi tal. Não é simples assim. Né? Então, muitas vezes são diversas causas que se redundam numa determinada constituição, ou no limite de uma determinada constituição, que proporciona um aprendizado para todos os erros cometidos. Né? Então, não necessariamente. O que nos importa é que tem uma causa. O que nos importa é que, independentemente de como esses espíritos se apresentam no corpo, contemporâneos e no seio da nossa família, tem uma causa, obedecem às leis naturais infalíveis, e eu fui, de alguma forma, convocado a auxiliar esse espírito a ser o melhor que ele possa vir a ser.
Porque assim, outro desafio dos pais que têm filhos com limitações físicas, limitações intelectuais, né? É ajudar esses filhos a se superarem. Porque também tem outro componente que eu amaria discorrer aqui, que é o desenvolvimento das compensações da nossa deficiência. Conversávamos que o cego, muitas vezes, vê mais do que a gente, que o surdo ouve mais do que a gente. E eu discordo de algumas colocações e digo, não existem pais melhores para uma criança surda do que pais surdos. Não existem pais melhores para uma criança com síndrome, uma criança com síndrome de Down do que os portadores de síndrome de Down. Né? Eles são os mais credenciados. E nós, nesse conceito limitado, restringimos. E vemos até pais de deficientes que condenam os seus filhos e que dificultam, que criticam seus filhos quando têm a iniciativa de se unir e de ter filhos. Pasmem. Né? E dizem, a probabilidade de ser surdo é muito grande, como pode? Não faça isso. Pais dizem isso. Eu sinto muito por isso. E sinto mesmo, porque esse quadradinho que aparece a minha imagem é pequena para que vocês percebam a minha emoção. Mas veja, a gente precisa receber os filhos. Agora, nós não nascemos sabendo de tudo isso, né? A gente sabe que não. Nós estamos aqui sentados no meio da noite, conversando, e geralmente depois do jantar, relativamente confortáveis. E vamos frisar que aqui está versando somente teoria. Quando a gente desconecta, a gente cai na nossa realidade. O mundo vai continuar o mesmo, as pessoas, os nossos filhos, as nossas relações. Né? Agora, a gente precisa sair daqui um pouquinho mais, quando nada, esperançoso, na confiança em Deus, que Ele sabe o que está fazendo. E que a gente só vai ter certeza quando chegarmos do lado de lá. Né? Ninguém vai nem antes nem depois. Os nossos filhos não são... Os nossos filhos não tiveram os pais por erro. Não era esse que deveria ser meu pai ou minha mãe. Não, era esse mesmo. E até os espíritos nos dizem, o filho diz, eu não pedi para ser seu filho. Aí os espíritos dizem, não pediu mesmo não. Implorou para tê-lo como pai, né? Por uma razão qualquer. Então essa relação é nobre, né? É nobre. Agora, é preciso que a gente tenha uma confiança plena, total, sem duvidar em nenhum momento, para dizer, Senhor, eu me encontro incapaz, eu me vejo impedido, limitado de assistir a uma criança assim. Mas eu sei, Senhor, que tem um propósito. De alguma forma, compensa as minhas dificuldades, assiste-me. Eu não lhe peço que me tire o fardo, eu não me peço que me tire dessa situação, mas eu lhe peço que me fortaleça, que me mostre o caminho, que ilumine a minha rede de apoio, aqueles que possam, porventura, me ajudar, quando nada, aliviar o meu cansaço. É isso que a gente pede ao Pai. E agradece, porque ainda que me veja incapaz, carente dos recursos necessários para dar termo a essa vida, a essa encarnação, eu estou certo de que tem uma razão maior e feliz por estar atendendo aos vossos propósitos. É isso. É isso. E se entregar, e sorrir, e viver, e conviver, e ajudar. E ver nos filhos os potenciais que muitas vezes nos cegamos. A nossa ignorância, o contexto, o ambiente, a economia, as notícias, a mídia, as imposições sociais, os padrões, as normas, muitas vezes nos cega.
E a gente preocupado com o futuro, contrariando mais uma vez o que Jesus diz, não vos preocupeis com os dias de amanhã. Mas a gente insiste, né? Porque a nossa fé filosófica é fraca. A fé se fortalece muitas vezes quando a gente vai para os livros científicos, como disse Fenelon, nos preâmbulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vê, poxa, Deus realmente existe, olha, até a ciência já está admitindo. Né? E quando a gente vê aí o resultado nos laboratórios, quem tem fé posterga, prolonga a sua vida. Quem não tem fé sucumbe num percentual significativo desses públicos alvos de estudo. Entende? Então, assim, é confiar e sorrir, é difícil, é difícil. Mas aí eu trago Chico Xavier quando diz, ó, eu sei que é difícil, é melhor que eu passe logo por isso, porque se eu não passar por isso logo agora, eu vou passar por isso, não tem como fugir, numa situação mais agravada, com uma dor de uma magnitude maior. É assim. Se a gente foge daquilo que nos foi posto para essa encarnação, é uma fuga estéril, né? E a gente vai arcar com os juros, com a atualização dessa dor. A dor também é atualizada, né? A dor também é atualizada. Tem o valor à vista, que é a dor que a gente sofre nessa encarnação, mas também tem o valor da dor a prazo, que é aquela dor que a gente rejeita e deixa para a próxima. Né? Lamenta, critica, abandona, entrega o filho, né? Cuidado de outros. Wallace Gomes, e vir aqui não é fácil, sempre fica o sentimento que não pertenço ou que não me adapto ao sistema, até sou isolado, me responda quem se sou, quem sou eu. Isso é uma questão muito profunda, Wallace. Se você voltar nas próximas, eu vou registrar essa pergunta. Esse é o propósito da vida. Viemos do si mesmo e voltamos para o si mesmo. Viemos de nós e voltaremos para nós. Observe o ciclo da vida, né? Da criança com o ego infantil para uma envelhecência com o ego praticamente infantil de novo. Olha só, né? A gente vem da infância e volta para a infância. Será que isso nos diz alguma coisa? Então, o propósito é nos encontrarmos, é voltarmos para dentro de nós mesmos. Muitas vezes nos deixamos levar pelos prazeres efêmeros e passageiros, né? Da sociedade, aquilo que o mercado cria, constrói através do neuromarketing, né? Que ele já constrói de uma forma em que traga componentes subliminar que já fazem com que o cérebro mobilize todos os recursos para ter, ser ou fazer aquilo que me é colocado. Não é fácil, não, eu sei. Isso nos distancia. Quando a gente atende a mídia, quando a gente atende aquele efeito manada, aquilo que é massificado, aquilo que é imposto, aquilo que é oferecido e que é tido como um padrão, quem tem é joinha, né? Que faz assim, e quem não tem é assim. Né? Quando a gente atende a esses chamados do externo, nós estamos sendo retirados, afastados de nós mesmos. Então, assim, são experiências e que vai nos trazer de volta. A vida, nós temos um elemento na psique, trazido por Joana de Ângeles na psicologia profunda e Jung na psicologia analítica, que é o self, estruturante. É aquela essência divina que está na nossa psique e que quando a gente se afasta da gente mesmo, não tem jeito. Esse self nos arrasta de volta, muitas vezes pela via da depressão. Então, eu não sei se eu consegui me fazer entender. O fato é que avançamos um pouquinho, né? Mas está aí os nossos endereços,
deixem as suas perguntas, até no canal mesmo do YouTube, podem deixar suas perguntas lá, que de alguma forma a gente vai respondendo. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que Jesus se incumba de irrigar, para que essas sementes venham dar bons frutos. Fiquem com Deus.